Estamos de volta. Como eu estava dizendo, falamos sobre vida espiritual. Vamos falar sobre vida espiritual para você que está chegando agora. Esse é o tema do programa de hoje. Como o pastor Luiz Fernando acabou de dizer, não adianta nós falarmos somente de vitória. Não adianta nós pregarmos somente o fim e não nos preocuparmos com os meios. A bênção de Deus, ela é consequência de quê? De atitudes. Ela é consequência de comportamentos. Então você tem que cumprir os preceitos de Deus. Você tem que começar a se adequar, uma vida dentro de uma regra, dentro dos preceitos de Deus, da forma como Deus quer que você caminhe. Não tem como nós termos a presença de Deus se nós não andarmos dentro da verdade. E isso é um fator primordial para que você receba a vitória. Por que as igrejas hoje não estão pregando a disciplina? Deus, ele preza pela disciplina, ele preza, nós vamos ver dentro da palavra. Uma pessoa que é forte na fé, primeira coisa, ela tem que ser cumpridora da disciplina. Jesus disse que ele podaria os ramos para que dessem mais frutos. Essa poda é justamente a disciplina. É o nosso aperfeiçoamento nas ordenanças santas. Isso é fundamental para que você vença. Não adianta nós agirmos de qualquer forma. E vamos ver isso dentro da palavra. Vamos ver dentro da palavra. Apanha a sua Bíblia aí. Como eu já havia falado, abre em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6. A Bíblia diz assim: Davi traz para Jerusalém a arca. Davi traz a arca para Jerusalém. A arca representa o que, pastor? Para que você entenda. A arca representa o trono de Deus. A presença de Deus naquele tempo era justamente pela arca. O povo tinha o tabernáculo para adorar. A arca fazia parte do tabernáculo. Ela continha as tábuas dos mandamentos de Moisés. E essa arca foi construída pela determinação de Deus. Deus deu as medidas da arca. Não era uma arca como a arca de Noé. Talvez você não conheça a palavra, então eu vou dando uns detalhes para que você tenha um enriquecimento. Não era uma arca como a de Noé, era um baú. Ela tinha o formato de um baú. E ali continha o maná, que era o pão que Deus derramava no deserto para o alimento do seu povo. Ali tinha o bordão de Arão e tinha as pedras com os mandamentos de Deus. Essa arca representava justamente o que, pastor? Onde essa arca estava, estava a presença do Senhor. Ela era símbolo do trono. Ela era símbolo de força e de poder. Veja bem a significação que isso tem para a sua vida. A presença de Deus para mim, então, pastor, é uma forma de aliança. Porque se tem as tábuas dos mandamentos, é porque Deus quer fazer um pacto com você. Se ela tem o pão, ela tem o alimento. Deus tem o alimento para você. Se ela tem o bordão significava o quê? Autoridade. Deus quer te dar todos esses requisitos. Mas para que eu traga a arca para a casa, para o tabernáculo, hoje o tabernáculo não é a tenda. Antes eles tinham a tenda, mas hoje o tabernáculo é o coração do cristão. O crente hoje ele tem que trazer Deus para dentro do seu coração. Mas para isso ele tem que cumprir os requisitos. Ele tem que estar dentro das ordenanças santas. A igreja que não prega a santificação é uma igreja frágil, é uma igreja fraca. A igreja que vive somente na prosperidade, na teologia da prosperidade como a sua bandeira principal, infelizmente eu tenho que te dizer, é por isso que muitas vezes você se sente frustrado, você sente Deus distante. Por quê? Porque o propósito de Deus não é esse. Os detalhes não estão sendo cumpridos. Jesus Cristo não é o ponto principal, a atração principal do templo. E muitas vezes nós estamos adorando errado. Nós estamos dentro da doutrina errada. Nós não estamos cumprindo os preceitos de Deus. Então as coisas se tornam difíceis. Se torna muito difícil, irmão. E talvez você esteja se sentindo como Davi.
Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. O senhor falou isso agora há pouco, que Davi era um homem que fazia a vontade de Deus. Mas só que na nossa vida espiritual nós temos altos e baixos. Só que Deus, ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade para que você faça certo. Eu errei hoje. Talvez hoje você esteja errado. Talvez hoje você esteja sentindo Deus distante. Você não esteja se sentindo realizado espiritualmente. A sua alma se encontra abatida. Você não sente a presença do Espírito Santo. Mas eu vou mostrar a você que uma correção, um discernimento correto dos preceitos de Deus, a prática da verdade, é fundamental para a sua vitória. E Davi queria o quê? Trazer a arca para Jerusalém. O centro político, o centro religioso seria Jerusalém. Saul havia perdido a presença de Deus. Por quê, pastor? Por causa da desobediência. Por que os filisteus roubaram a arca? Roubaram a arca porque por causa da falta de atitude de Saul com Deus. Ele não governou como ele deveria governar. Apesar de ungido, de escolhido de Deus, ele não andava nos preceitos do Senhor. É justamente o que eu quero esclarecer para a senhora, para o senhor, para você que é jovem, cristão e não cristão, que sem a presença de Deus você não vai conseguir a plenitude da sua felicidade, você não vai conseguir a bênção completa. Talvez você tenha até um sintoma de satisfação, mas ainda não é tudo. Deus tem muito mais para você. Talvez tem muitas pessoas que estão dentro da igreja num conformismo, e isso não tem trazido aquela alegria profunda. E Davi, ele tinha esse interesse. Ele queria a arca da aliança no Monte Sião, em Jerusalém. Ele queria fazer esse esforço de trazer Deus para a presença dele. Mas só que Davi, na primeira tentativa, ele se esqueceu dos detalhes. A arca, ela era um objeto santo. E ele não poderia, era uma coisa santa, e não poderia ser carregada de qualquer maneira. Vamos ver qual foi a ação, e eu vou mostrar a você dentro da palavra, os erros cometidos que causaram o afastamento de Deus. Vamos ver aqui. A Bíblia diz assim: Davi, ele traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá. Capítulo 6, versículo 1. Deus, Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então, mais uma vez, é importante, porque a presença da arca, a qual se invoca o nome do Senhor. Clamar pela presença de Deus, sem ter Deus verdadeiramente, é algo que não vai trazer resultado. Será que você tem a presença de Deus no seu coração? A Bíblia diz que ele queria levar a arca para cima, para o alto do monte. Isso demonstra o que, pastor? Esforço. A Bíblia fala de uma reunião solene para aquele ato. Deus quer que estejamos adorando numa reunião solene. Deus quer que você vá à igreja. Pastor, mas eu sou templo do Espírito Santo. Sim, eu sei que você é templo do Espírito Santo. Nós somos templos vivos. Mas para isso nós precisamos cumprir. Deus, ele dava valor à reunião. Ele disse: onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Veja bem, irmão, eu não quero dizer que você não tem que orar na sua casa, que você não tem que buscar a sua comunhão íntima com Deus, mas temos que estar dentro da igreja. Esse programa é um programa de vitória, porque o nome diz Vencendo a Crise, mas ele tem um compromisso principal com a sua vida espiritual, principalmente com a sua comunhão com Deus. Não adianta eu falar de vitória sem comunhão com Deus, se não houver esse esforço para nós estarmos na igreja, para nós estarmos juntos glorificando e exaltando. E nós vamos ver que isso tudo Davi tentou cumprir. Ele sabia o caminho, ele sabia que não adiantava simplesmente apanhar a arca e trazer. Deus, ele quer que seja feita uma cerimônia para que seja exaltado e glorificado o nome dele. E a minha vida hoje tem que ser um instrumento de honra e glória de Deus. Será que você tem sido esse instrumento? E a Bíblia diz que Davi fez o esforço de trazer a arca para cima. Por quê? Porque ela representava, volto a repetir aqui o ponto importante, veja aqui, para levarem para cima a arca de Deus, sobre a qual, quer dizer, sobre a qual
se invoca o nome. Quer dizer, eu só tenho como invocar se eu tiver a presença. Tem muita gente que está invocando o nome do Senhor e não está tendo resposta. Por quê, pastor? Porque está fora do preceito. Você está fazendo tudo errado. Você não vai à igreja, você não adora, você não glorifica, você não louva o Senhor. Então isso tem trazido a você distanciamento. Eu invoco, mas não sou abençoado. Quantos estão dentro da igreja nessa condição, invocando o nome do Senhor, mas não estão sendo abençoados? Senhor dos exércitos, por quê? Porque o poder, como eu disse a você, o poder, a arca representava o poder, a arca representava a presença, o trono de Deus, que era a autoridade, representa a autoridade, governo, e a nossa vida tem que ser dirigida por Ele. Então a Bíblia foi clara aqui e disse assim, a palavra do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Aí vem o versículo 3, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Veja bem, um carro novo, para quê, pastor? Para agradar a Deus. Veja como que nós somos. Nós queremos chegar a um fim, mas usar os meios errados. Tem muita gente buscando solução para os seus problemas. Tem muita gente clamando por respostas para os seus problemas desse tempo, desse mundo. Mas estão agindo com Deus, estão tentando agradar a Deus, mas não da forma que Ele quer. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque esse versículo ele traz um grande ensinamento. Deus sendo levado num carro novo. Esse carro novo era um carro de boi. O carro de boi, Davi preparou um carro novo. Mas isso seria o suficiente? Porque não seria, eu respondo para você. Porque na verdade o carro de boi não era o método, o preceito que Deus havia traçado para que a arca fosse transportada. O carro de boi era para transportar as coisas comuns. E Deus não é uma coisa comum. O primeiro erro de Davi foi esse, autorizar a arca ser carregada num carro, ainda que fosse novo. A intenção, eu quero dizer a você que aqui ele teve uma boa intenção, mas a boa intenção não é tudo. A boa intenção muitas vezes ela piora a situação. Se eu não for um observador das ordenanças santas, eu vou estar infringindo o preceito de Deus. Mesmo que eu tenha boa intenção, pastor, mas eu quero ter a presença de Deus, pastor, eu abri um ponto de oração na minha casa. Mas será que Deus se agrada com o que está acontecendo ali naquele lugar, da forma que você fez? É justamente o templo tem que ser santificado. Deus não poderia ser carregado no carro de boi, Deus só poderia ser carregado pelos levitas. A arca ela tinha argolas em suas extremidades, deveriam pôr as estacas nas argolas e ela deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Isso era uma ordenança de Deus que está lá no livro de Números. Deus ordenou que ela fosse carregada desse jeito, não podia ser tocada a não ser pelo sacerdote. Os únicos que poderiam levar a arca eram os levitas. Então por que tratar a Deus com tanta indiferença? Por que não cumprir o ordenamento santo para que nós tenhamos realmente a presença de Deus? E essa foi a primeira falha de Davi. Deus ainda, naquele momento, Deus ainda tolerou. Deus talvez tenha tolerado muitos erros do Senhor, tenha tolerado muitos erros até do próprio pastor Luiz Fernando. Deus pode tolerar alguns erros, mas vai chegar um momento que Ele vai castigar. Vai chegar um momento que Ele vai repreender para corrigir. Talvez você já esteja vivendo esse momento da correção e você ainda não chegou à conclusão. Por que eu estou passando por isso? Porque existem conselhos de Deus que Ele queira que você alcance nesse momento difícil que você está passando na sua vida. Porque a Bíblia fala que Deus Ele castiga, Ele corrige a quem Ele ama. E Deus amava Davi. Deus não queria consumir Davi. Ele não quer consumir a cada um de nós por causa dos nossos pecados. Mas Ele quer que nós venhamos a nos corrigir.
Ele quer que nós venhamos a andar conforme o preceito dele. Então carregar a Deus no carro de boi foi o primeiro erro. Um erro gravíssimo, tratou Deus como uma coisa comum. Dentro da igreja hoje nós estamos chegando diante do altar do Senhor e tratando a Deus como uma coisa comum. É por isso que as igrejas perderam a visão dos sinais, dos prodígios. As bênçãos hoje são muito menores. Nós não estamos vendo os sinais acontecerem, respostas, melhor dizendo, porque muitas vezes você pensa no milagre sobrenatural, mas eu falo de respostas para a sua vida, para que você entenda melhor. Ele não tem respondido a minha oração, por quê? Porque ele está distante. Você não tem cumprido o ordenamento como tem que ser cumprido. Você tem tratado Deus com uma certa indiferença, apesar da boa intenção. Mas não adianta. Não adianta tratar Deus como uma coisa comum. Deus é algo precioso na nossa vida. Deus é algo precioso, é tudo. E Davi, ele prosseguiu. Olha o que a Bíblia diz. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estavam no outeiro, e Aiô adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Alegravam-se perante o Senhor. Eles iam conquistando, eles iam caminhando e vendo que eles estavam progredindo na caminhada e eles estavam se alegrando. Mas eles estavam num caminho de problemas. Quando eu levo as coisas de Deus de qualquer maneira, eu posso ter muitas vezes até uma sensação de bem-estar. Eu tenho uma sensação de alegria, uma emoção dentro da igreja, meu irmão. Você talvez se emocione muito dentro da sua igreja, você chora com a palavra. Mas será que você cumpre? Será que você cumpre a palavra verdadeiramente? A Bíblia diz que a congregação se alegrava perante o Senhor. Nós vemos igrejas hoje com uma adoração, um louvor maravilhoso, mas falta a certeza da aprovação de Deus. A certeza da aprovação de Deus, isso é importante. Você tem que ter essa certeza. E Uzá e Aiô tocavam o carro de boi, iam seguindo. Mas a Bíblia diz que em dado momento, os bois tropeçaram e a arca correu em cima do carro. E a Bíblia diz que Uzá, ele meteu a mão na arca, ele tocou na arca. Outro erro gravíssimo. Veja que numa congregação, numa caminhada cristã, numa caminhada de busca da presença do Senhor, nós vamos só agravando a nossa situação. Boa intenção no primeiro, Uzá toca na arca, por quê, pastor? Ele sabia que não podia tocar? Sabia. Mas por que ele tocou? Por causa da familiaridade. A arca ficou 20 anos na casa dele. 20 anos eles guardaram a arca, eles estavam acostumados. Tratar a Deus com familiaridade é perigoso. Eu tenho que ter, sim, disciplina. Eu tenho que ter reverência. Reverenciar a Deus. No momento que eu chegar na igreja, eu tenho que ser reverente. Quando eu trazer o nome de Deus na minha boca, com reverência, com respeito. Isso é disciplina. A igreja precisa de disciplina. Nós não podemos levar as coisas de qualquer maneira. Quando ele tocou na arca, a Bíblia diz que Deus o consumiu na mesma hora. Foi o castigo. E isso aborreceu a Davi, entristeceu a Davi. Nós vamos daqui a pouco voltar com o corpo dessa mensagem. Vocês viram que os erros causaram. E agora vamos ver qual foi a reação de Davi. Como que Davi reagiu diante dessa situação? Porque ele dirigia tudo isso. Ele dirigia tudo isso. Você vai ouvindo, aí vai vendo esse clipe nesse meio tempo, desse intervalo, e daqui a pouco eu volto. Eu volto com o desfecho dessa palavra e eu tenho certeza que ela vai te enriquecer muito mais. Daqui a pouco eu volto. Talvez você está passando por muitas provações. Então clame, se humilhe, busque a vontade de Deus. Mas desvia sempre dos maus caminhos e receba
receba as bênçãos. Deus é por você. Deus é por você, meu querido irmão. Aonde quer que for, Deus estende a sua mão em seu favor. Deus é por você, não importa a situação. Confie em Deus, Ele é por você. Seja obediente na palavra de Deus e receba, irmão, o cumprimento das promessas do Rei. Não dê ouvido nas palavras do inimigo, não se desanime, Deus é por você. Deus é por você, meu querido irmão. Aonde quer que for, Deus estende a sua mão em seu favor. Deus é por você, não importa a situação. Confie em Deus, Ele é por você. Deus é por você, meu querido irmão. Aonde quer que for, Deus estende a sua mão em seu favor. Deus é por você, não importa a situação. Confie em Deus, Ele é por você. Deus é por você, meu querido irmão. Aonde quer que for, Deus estende a sua mão em seu favor. Deus é por você, não importa a situação. Confie em Deus, Ele é por você. Confie em Deus, Ele é por você. Confie em Deus, Ele é por você. Estamos de volta, vamos ver agora, como eu estava dizendo, a reação de Davi. Eu falei que Uzá, ele tocou na arca, eu vou mostrar a você dentro da palavra, e ali foi o segundo erro gravíssimo. Segundo erro, tocar na arca do Senhor. Ele não poderia tocar, por quê, pastor? Porque isso era um preceito para os sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam tocar na arca. Vamos acompanhar dentro da palavra. Me acompanhem. Vamos acompanhar dentro da palavra. A Bíblia diz, versículo 6: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. A ira do Senhor, veja bem, você vai caminhando, você vai errando, você erra a primeira vez, você erra a segunda vez, você erra a terceira vez, mas vai chegar uma hora que a ira de Deus vai se acender. A insatisfação de Deus, a misericórdia de Deus por nós, ela cessa. Ele entra para que o juízo dele prevaleça. A justiça de Deus é feita na hora que nós chegamos no limite. Existe um limite para os nossos erros. Uma adoração errada, uma indiferença,
Esse sentimento, muitas vezes, como eu acabei de falar aqui, pessoas que estão bem intencionadas, boa intenção, a familiaridade de usar, porque por ele ter guardado a arca, ele ficou muito íntimo, mas nós não podemos ter uma intimidade irreverente com Deus. Essa intimidade com Deus tem que ser de muita reverência, tem que ser de muita glorificação, de muita exaltação do Senhor, mas ele tocou naquilo que ele não devia tocar. E a Bíblia diz que acendeu-se a ira do Senhor. Esse é o ponto principal. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Feriu. Veja bem, irmão, talvez você esteja sendo ferido. Qual é a sua ferida hoje? Uma ferida que você clama tanto e você não consegue resposta. Pastor, eu estou ferido. Eu estou passando por um momento muito difícil. Mas nessa hora, ao invés de você olhar muito para a ferida, olhe para a raiz da ferida. O que causou essa ferida? Qual é a causa do seu sofrimento? Por que você está sofrendo tanto sendo cristão? Existe algo que está faltando. Por essa palavra que a ferida foi causada pela ira do Senhor. Por quê? Porque um cristão não pode estar sendo ferido se ele não tem consolação. Se ele tem a presença de Deus, ele vai suportar, ele vai receber vitória. Mas será que nesse momento que você está sendo ferido, que você está sendo atacado, Deus está presente? É hora de nós revermos a nossa conduta com Deus. Será que eu estou sendo reverente verdadeiramente a Deus? A ira de Deus se acendeu, feriu a Uzá, e a Bíblia diz que ele morreu naquele mesmo momento. Essa morte aqui é a morte espiritual hoje. Eu não estou dizendo que você vai morrer fisicamente, mas talvez você já esteja morto espiritualmente, triste, caído, sem vontade de ir à igreja, descontente com Deus, porque acha que Deus não poderia ter feito isso, porque você é bem intencionado. Talvez você seja um dizimista que dá um dízimo considerável na igreja. E por que, pastor, que eu estou sofrendo tanto? É justamente o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos. O irmão, você que está me ouvindo, irmã, é justamente os detalhes. Nós temos que tomar cuidado com detalhes na nossa vida espiritual. O que falamos, o que pensamos, o que fazemos. Será que estamos agradando a Deus conforme os preceitos de Deus? Será que eu estou de acordo com Deus, segundo meu coração está segundo o coração de Deus? Davi tinha esse título, homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha que rever, ele tinha que analisar cada passo que ele dava. E na segunda tentativa Davi fez isso. Nós vamos ver aqui. Cada passo era medido, cada vez que ele fazia algo, ele parava e trocava ideia com Deus, orava, apresentava sacrifícios de agradecimento, apresentava sacrifícios para que Deus iluminasse a caminhada, os próximos passos. É assim que nós temos que ser. Não adianta nós andarmos de qualquer maneira. E a Bíblia diz aqui, veja bem, continuando, Deus feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Agora vamos ver a reação de Davi, versículo 8. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Diz o versículo 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Então veja que Davi, ao invés de Davi reconhecer os erros, ele ficou desgostoso. Deus, ele é justo. A justiça de Deus não pode ser rompida. Ela não pode ser deixada para segundo plano. Ela tem que ser, nós temos que realmente olhar a justiça de Deus com muito cuidado. Ela não pode ser desconsiderada. E Davi naquele momento ali, ele sabia. O pastor Davi não conhecia esses preceitos? Conhecia. Davi conhecia. Ele sabia que a arca não poderia ser carregada num carro de boi, mas ele mandou um carro novo. Não pode ser carregada num carro de boi, mas um carro novo, Deus vai gostar, um carro novo. Ele sabia que a arca não poderia ser tocada,
Talvez Davi nem presente nesse momento ele estivesse, porque a Bíblia não fala que ele estava presente. Queremos fazer as coisas de Deus, a obra de Deus e para Deus à distância. Isso aí não vai dar resultado, irmão. Nós temos que pegar no arado, com reverência, com cuidado. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Ilumina meu pensamento, Senhor, no momento dessa discussão com a minha esposa. Será que eu não falei demais? Por que eu estou sendo ferido dessa forma? Será que você não foi irreverente em algum momento? Mas é um momento de quê? De mostrar arrependimento. É um momento de eu me curvar e pedir perdão a Deus, ao invés de eu ficar decepcionado com o juízo. Você está sendo castigado e ainda fica decepcionado com Deus. Você erra com Deus e está decepcionado com Deus pelo que você está passando. Mas não é isso que Deus está esperando. Deus está esperando o seu arrependimento. Deus está esperando mudanças de atitudes. Deus está esperando que você largue essa droga verdadeiramente. Se você quer a presença dele, não adianta clamar com a maconha na mão, com a cocaína na mão. Não adianta. Joga essa droga fora, peça perdão e receba força para que realmente você fique livre desse mal. Essa doença. Não, eu vou confiar em Deus, pastor, Ele vai me livrar. Mas não, você reclama, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou um servo, eu dou dízimo. Eu vou à igreja. Eu estava na igreja todos os domingos, eu passei por isso. Mas e os detalhes? Como que realmente você estava vivendo? Será que realmente a sua conduta agradava a Deus? Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, da nossa caminhada, dos últimos tempos, nós vamos ver que temos que corrigir muitas coisas. E isso é importante. Mas Davi, ele desgostou-se. Olha o que a Bíblia fala. Desgostou-se Davi. Talvez você esteja assim como Davi. E ele, ao invés dele buscar a presença de Deus, não, agora é que eu quero buscar. Mas quando a aflição vem, as feridas batem, nós recuamos. Não, se Deus realmente não é aquilo que eu pensava que Ele iria me livrar como Naamã. Naamã chegou na casa do profeta, ele queria ser recebido com honra. Mas Eliseu falou com ele, não, vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes e você vai ficar livre da sua lepra. Veja o que é o orgulho espiritual. O orgulho, talvez nem espiritual, o orgulho, ele faz o homem cegar. Ele faz o homem ficar desgostoso. As coisas não acontecem como ele quer, ele fica desgostoso. Talvez você esteja nessa situação. Naamã não conseguiria a bênção se ele não mergulhasse as 7 vezes no Rio Jordão. Se ele não cumprisse a ordenança do profeta, ele não iria conseguir a vitória. E talvez hoje você esteja nessa situação. Ferido de Deus, mas por quê? Porque você errou. Ferido de Deus porque Deus não fere ninguém injustamente. Ainda que Ele permita uma prova dessa natureza, Ele tem coisas grandes para você. Ele estará do seu lado, Ele estará te sustentando. Você não sentirá esse vazio que a senhora está sentindo agora. Ah, eu sou uma serva de Deus, eu sou uma ferida de Deus. Mas você tem a presença, então tem consolação, tem esperança. Eu sei que eu vou sair desse buraco, porque eu estou caminhando, eu já dobrei os meus joelhos e já pedi perdão a Deus pelos meus pecados. Eu já pedi a restauração da minha consciência, a purificação da minha consciência. Eu lembrei do sacrifício de Jesus, que Ele morreu por mim. Isso é muito importante, irmãos. Não fique desgostoso pelas feridas que talvez você esteja sofrendo hoje, pelas decepções que você está passando. Mas procure dobrar os seus joelhos e se arrepender. E Davi teve medo da arca. Olha o que ele falou, ele teve medo da presença de Deus quando ele viu que Uzá foi morto. Ao invés dele procurar saber aonde que estavam os erros, ele se afastou. É assim que nós somos. Quando nós vemos que estamos errados, nós nos afastamos. Nós nos afastamos de Deus ao invés de nós nos aproximarmos. As coisas estão difíceis. A prova está chegando no momento extremo. É a hora que eu tenho que me aproximar mais de Deus, eu me afasto. Não, eu não vou mais na igreja. Quanto mais eu oro, pior fica a situação. É isso que a senhora está pensando. Você chegou a essa conclusão. Você até se afastou da igreja por causa disso. Quanto mais eu oro, pastor, pior fica a situação. Mas é porque está faltando algo. Deus quer que essa comunhão, Deus quer que a sua vida espiritual seja edificada. Por isso Ele permitiu o programa Vencendo a Crise. Ele permitiu a entrada desse programa no ar e hoje eu entrar dentro da sua casa.
Eu estou hoje tendo condições de entrar na sua casa, porque foi com permissão de Deus primeiro e depois com a sua, porque agora você está ligado, me assistindo. Mas Davi, ele pegou e falou assim, olha o que Davi falou no versículo 9. Como virá a mim a arca do Senhor? Ele se preocupou com a reação que Deus teria com ele. Davi viu que havia algo faltando na sua vida espiritual. A sua condição espiritual não era uma condição espiritual favorável, que agradasse a Deus. Então ele teve medo da presença de Deus. E o versículo 10, para complementar o pensamento de Davi: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Davi recusou a presença de Deus. Você entende isso? A senhora entende isso? Por que hoje a senhora prefere ficar distante? Veja bem a nossa teimosia, a nossa falta de reverência, o que ela leva, aonde ela nos leva? Distantes de Deus, recusarmos a presença de Deus de uma forma imperceptível. Por quê? Por causa das nossas razões, por causa dos nossos preconceitos. Nós estamos fora do propósito do Senhor e achamos que estamos dentro. E isso é um engano do próprio mal, do próprio Satanás. É uma influência negativa que nós recebemos. É uma influência má que nós recebemos. Porque, na verdade, a obra do maligno é essa: manter-nos separados de Deus. O pecado, a Bíblia diz lá em Isaías 59, que ele cria uma barreira entre nós e Deus. Ele nos distancia. Mas nós vamos ver aquele que recebe a Deus com o coração aberto, o que acontece. Daqui a pouco eu vou encerrar a mensagem. Eu vou encerrar a mensagem mostrando a você como você tem que receber o Senhor, como que tem que ser essa busca pela presença de Deus. E você vai receber a sua vitória hoje. Essa ferida que talvez você esteja hoje convivendo com ela. Pastor, por que eu não consegui a cura dessa ferida? Essa ferida do meu casamento, essa ferida da vida do meu filho, essa ferida da minha casa. Você vai ver hoje. Você vai conseguir essa cura dessa ferida hoje. Eu estou dizendo a você por que você está sendo ferido, e eu vou mostrar a você como essa ferida vai ser sarada. Nós vamos realizar uma oração, determinar a presença desse Deus. Você vai preparar também o seu copo com água, e eu vou estar orando por você, porque Deus já está presente aqui. Deus já está presente aqui nesse lugar. Deus já está presente aí na sua casa. Por essa palavra, pela sua conscientização, pelo seu discernimento em cima daquilo que Deus está falando com você hoje, Ele já está presente. E daqui a pouco eu volto com fechamento e volto para te abençoar. Veja aí esse número do telefone que você vai estar entrando em contato comigo constantemente. Anote aí para passar esse telefone. Talvez você não precise, mas passe para uma pessoa que esteja necessitada. Passe para uma pessoa que esteja ferida. Talvez você esteja são, mas passe esse telefone para uma pessoa ferida. Tem aí o site do programa, tem todas as formas, o endereço da igreja, tem todas as formas de você entrar em contato comigo. Pastor, eu gostei, eu senti que essa palavra entrou no meu coração, eu quero falar com o senhor, eu quero conversar, mas eu estou ferido realmente, eu preciso ser sarado. Eu volto daqui a pouco com a solução, em nome de Jesus.